Olá, sejam bem-vindos ao Papo de Maria, começando mais um papo e, claro, falando sobre espiritualidade. Aqui ao meu lado, Andréia. Seja muito bem-vinda, Andréia. Obrigada por estar aqui hoje. E falando desse assunto, tecnologia, espiritualidade, o que tem aí? Espiritualidade, tecnologia? Se casa esses dois? Será que dá match nesse assunto? Bom, gratidão, Aline, pelo convite. Estou super feliz, né? E a toda a sua audiência por poder estar aqui falando desses temas, como eu digo, né? Quer me dar assunto é falar de espiritualidade e dessa nova fase da espiritualidade, que é, sim, trazer essa consciência de que o mundo tecnológico não é só esse da 3D onde a gente está, né? Sim. Na verdade, a gente está atrasado, né? Essa tecnologia já, existe há muito tempo e pertence a esse mundo, esses planos multidimensionais. E a gente vai falar um pouquinho disso. E quando a gente fala de tecnologia, né, a gente conversou bastante aqui nos bastidores, né, e a gente ainda também encaixotados, né, em ideias, né, de como a espiritualidade tem que colocar em caixinhas. E, na verdade, a espiritualidade ela tá muito ampla, né? Quem coloca ela nessas caixinhas somos nós. Como que você vê a espiritualidade? Como você vê essa espiritualidade crescendo? Como vai ser a expansão dessa espiritualidade? Eu falo muito sobre isso, que, na verdade, primeiro que espiritualidade não é algo que pertence a alguém. Somos todos espíritos, né? Todos, todos os seres humanos e os não humanos, né, aqueles que pertencem a outros orbes, são espíritos, né? E a espiritualidade, então, ela não é algo que pertence a alguém, a uma religião, a uma crença. Ela é algo intrínseco a todos nós. E o que eu percebo é que hoje nós temos falado disso de uma forma mais livre, o que não quer dizer que é certo, que é errado, que é bom, que é mal. O que é falar de forma mais livre? Por muito tempo a gente ficou dentro das tais das caixinhas, em especial, né, depois que a gente teve o advento do cristianismo, a morte de Cristo, né, de Jesus. Então você teve ali toda uma formação de igreja, de algumas religiões que nos cercearam o direito do pensamento livre. Mas o Religare nunca foi sobre religião. O Religare sempre foi sobre você entender que você, enquanto matéria, está a serviço do espírito e que essas duas coisas andam juntas, né? Quando você percebe e entende isso, você começa a se abrir para todo esse universo de infinitas possibilidades. A espiritualidade, quanto mais você aceita que é o quê? É aonde? É absolutamente tudo que te permeia, tudo que te emociona, tudo que te acontece, tudo que já aconteceu, tudo que está por acontecer, tudo é espiritual. Quando você aceita que você está numa realidade que não é a verdade e que você, para descobrir essa verdade, precisa se alinhar com algo que é muito maior, e esse muito maior não está fora de você, mas dentro, você começa a entender uma espiritualidade de um novo ponto de vista, que é o que hoje a gente está chamando de consciência, autoconhecimento, que tudo é espiritual. Né? Você vai chamar de desenvolvimento espiritual ou de despertar da consciência, é tudo a mesma coisa. Consciência é você estar mais próximo daquilo que é o divino, daquilo que é fonte, daquilo que é origem. E aí você pode dar o nome que você quiser, Deus, Olorum, Jeová, o que você quiser, cada um vai dar o nome que quiser para isso. Porque o que importa é o quanto você entende e se integra a isso tudo. Dentro desse, o que vai ser, como vai ser, o que eu noto quanto mais nós vamos nos abrindo para esses conceitos, e eu acho que a tecnologia tem sido, né, um portal para isso, sim, mais nos é entregue, de bom, de ruim, de certo, de errado. Quem tem que fazer o discernimento, que a nossa função é o ser humano. Você tem que pegar, olhar aquilo, entender, perceber se aquilo faz sentido ou não. Eu sempre digo isso, como você sabe se faz sentido ou não? Teu coração aqueceu, aquilo é bom, trouxe um bem-estar, é bom para todos, ótimo, continue. Não, está te deixando ansioso, angustiado, mal-humorado, com raiva, querendo brigar? Tem alguma coisa aí que não está, né? Não está justa, não está na justa medida.
Mas esse campo todo tem nos dado a oportunidade de olhar para muitas, né? A gente estava falando, né, do hebraico, do Cabalá, nossa, quantas coisas que estavam aí disponíveis, mas que agora a gente está conseguindo perceber que elas se conectam. Sim. Geometrias sagradas, né? Eu falo muito sobre tudo isso. Então, tudo isso faz parte. Só que agora a gente está tendo a oportunidade de acessar essas informações. Tanto Jesus, né, por meio dos apóstolos, daqueles que escreveram sobre ele, quanto o Espírito da Verdade para Kardec, quanto alguns escritos dos Vedas, né, alguns autores teosóficos falavam que quanto mais a gente estiver evoluindo, né, a nossa capacidade de receber informação também se expande. E o que eu vejo é isso, nós estamos indo em direção a uma expansão desses saberes, para o bem e para o mal, como sempre foi. Né? A gente já viveu passados aí em Atlântida, em Lemúria, em que a gente usou de forma equivocada muita coisa e por isso... Inclusive a tecnologia. Tecnologia, por isso o véu do esquecimento. Então sempre é escolha, mas hoje o que eu percebo é que nós estamos tendo mais oportunidade de acesso à informação. Informações que antes eram tratadas como ocultas e que hoje que era para poucos, né? Eram para poucos. E aí é oculto não porque era bom ou porque era ruim, mas porque você saberia o que fazer com aquela informação. Com aquela informação. Ainda até hoje. Tem muita gente que não sabe o que fazer. Hoje, né? A alma não está preparada para aquele conhecimento. Exato. Né? A sua ferramenta, né, que você trabalha com a apometria, você trabalha com a mesa radiônica. Isso. A mesa foi canalização, certo? Na verdade, a apometria que eu desenvolvi é o método da apometria sistêmica. Né? O que quer dizer isso? Eu trouxe um nome que seria como se fosse a junção de dois entendimentos, de dois conhecimentos, para formar um novo conhecimento. Porque, no fundo, nós estamos no mundo das ideias. Nada se cria, né? Está tudo sempre se aprimorando nesse universo. A apometria, o nome, né? Esse nome foi cunhado e foi batizado e foi dado pelo Dr. José Lacerda, um brasileiro aqui no Brasil, na década de 60. Ele observou, a partir dos tratamentos que ele fazia dentro de uma casa espírita, por orientação do mentor dele, que se desdobrasse os corpos sutis, ou seja, se fizesse com que, como um papel mesmo, né, desdobrasse ali um atendido, uma pessoa que estava passando por uma cirurgia espiritual, né, essa pessoa seria mais fácil o tratamento, porque ao invés de os seres de luz que fazem esses tratamentos baixarem a sua frequência para nos atender, nós iríamos ao meio do caminho, desdobrados, e aí facilitaria esse atendimento. Então, o Dr. Lacerda decodificou essa informação, a informação sobre energia, sobre o fato de que somos átomos expandidos, moléculas, etc., e que isso tudo aqui é ilusão. Ele decodificou, traduziu, criou uma série que ele chama de leis apométricas, do modo de operar, que essas leis não são deterministas, nem determinantes, elas são só uma forma de aplicar a técnica que ele encontrou nas práticas dele. Mas o que a gente entende hoje é que isso que ele decodificou, na verdade já estava colocado no mundo, porque desde Atlântida, desde Hermes Trismegisto, no Egito, em muitas passagens da história, muitos ocultistas, né, muitas maçonarias, muitas lojas de outras... Sim. Não vou ficar citando, porque depois fala que a gente, né, dá problema. Mas praticam a apometria não com esse nome, que nada mais é do que você trabalhar mesmo em multidimensões com as nossas camadas. Sim. Então, esse conhecimento, ele não foi próprio daquela situação. Ele acessou dentro do campo das ideias e decodificou. Do mesmo modo, Bert Hellinger decodificou o que é esse nosso sistema. E ele trouxe isso numa leitura do sistema familiar. Tá. Bert Hellinger, um alemão que escreveu as constelações sistêmicas. Tá. O que ele observou nos trabalhos dele? Que a maior parte dos nossos dilemas, processos difíceis na nossa vida, estão diretamente relacionados a leis, que ele chamou. As leis da ordem divina, as leis do amor. Que seria a lei do pertencimento, da hierarquia, de dar e receber.
Então, se você olhar para essas duas coisas, tanto a apometria quanto o sistêmico, nós vamos estar falando de uma única coisa. Tudo que causa em nós dor e sofrimento hoje é a nossa dissociação com a ordem divina das coisas e com a desordem do amor. Todas as vezes que eu me afasto do meu sistema, e aí você pode chamar o sistema tanto seu pai e mãe, como tudo que veio antes de você para te trazer até aqui como origem, inclusive quem era você mesmo, porque muitos de você é a sua própria história. Muitos dos seus ancestrais é você. Quando você não se vê enquanto parte de um sistema, como célula de um todo, você não se sente pertencente, você não consegue dar plano de hierarquia para isso, ou seja, né, quem veio antes tem precedência, enfim, e você vai se colocando numa posição de carregar o peso de toda essa história e, como você pretende, de algum modo, continuar fazendo parte, mesmo que de forma ruim, você copia padrões, você repete comportamentos, sentimentos, emoções. Então, isso é um pouco do que é a sistêmica e a apometria. Eu juntei essas duas coisas num entendimento, né? Elaboramos novas formas de trabalhar com isso, dentro do que a gente chama de captação psíquica, que também é um trabalho que já vem sendo desenvolvido pelo Godinho, enfim, mas nós trouxemos isso para esse olhar espiritual. Então foi uma... Como que isso chegou, Andréia? Cara, foi no terreiro. Quando eu iniciei meu autoconhecimento, foi por pura dor, né? Dor e sofrimento. Eu ia pelo amor ou pela dor. Eu fui pela dor mesmo. Então, no meu processo de muita dor, de muito sofrimento, eu estava numa fase extremamente difícil. Terminei, né, o final de um casamento, junto disso o final de uma carreira, e junto disso a perda do meu útero, quis ser mãe e perdi o filho, enfim, é aquele monte de coisa que você está questionando avalanche, a vida, né? Aquela avalanche que vem para acordar. Aí você fala, tá, e aí, né? O que fica, né? Não está fazendo sentido, tá por aqui. E aí eu fui despertada numa noite, numa madrugada, que eu pensei em terminar mesmo com a existência, pela Avó Maria, que se apresenta no arquétipo de Preta Velha. Nessa época você já... Nada. Não, eu já tinha conexão espiritual, mas eu não dava nenhum tipo de crédito para isso. Tá. Na verdade, eu achava que eu era louca. Tá. Né? Já eu tô deprimida, tô isso, tô aquilo, mas eu estava sofrendo muitas obsessões nessa época. Obsessão, inclusive, que me incentivava. É isso mesmo, vai embora mesmo, né? Tira a vida mesmo, enfim. Porque quando eu caí, a minha frequência baixou, caí, né, em energia, em frequência, em toda essa tristeza, em perguntas, em revolta, em rebeldia. Eu abri o meu campo para sofrer todo tipo de obsessão, que é natural, né? Se baixou, seus inimigos te acham, né? Porque também você precisa encontrar com eles. E eles trabalham no mental, né? Total. E aí, eu apesar de desde criança ter conexão espiritual, falar com o mentor, mas nesse meu tempo, para mim isso tudo não era uma coisa... Não era isso que era importante. Eu ainda estava muito ligada a essa coisa da matéria, ao ter, ao realizar, para mostrar, para provar para os outros que você é boa, que você... É aquela dor da criança, né? Do não visto, do não né? visto. E aí, quando eu pensei realmente em colocar fim, eu fui despertada, que eu falo que aí não é o despertar da consciência, é o despertada mesmo, tipo, acorda. E no meu quarto, sentada na beira da minha cama, tinha a figura de uma freira, que eu já tinha visto muitas vezes em sonho. E essa freira, ela estava rezando um rosário. Um rosário. E ela não falou nada, mas eu senti muito amor naquele dia. Eu falo que foi o maior amor que eu já senti em toda essa existência. Eu não tenho uma memória de um amor tão grande. E naquele dia, na manhã, quando eu desperto, aquilo me impressionou muito. Eu falei, inclusive, com a minha psicóloga na época, ela falou assim, eu não tenho mais como te ajudar, não, acho que você precisa ir pro terreiro. Falei, não tem mais o que fazer. E isso aconteceu. Eu fui para um terreiro para tentar entender, buscar histórias, saber o que estava acontecendo, e nesse terreiro eu começo um desenvolvimento espiritual, né? Porque você chega lá, a primeira coisa que o guia te fala é, filha, você precisa desenvolver. Todo mundo acha que o que ele quer dizer é que você precisa ir lá baixar santo. Não é, desenvolver é autoconhecer-se. Mas até a gente entender, você fica lá e tenta aprender alguma coisa com eles. Porque no final, para mim, hoje a clareza é essa, né? Tudo que os nossos guias e mentores fazem dentro de qualquer caminho espiritual é te ensinar. Você não está lá para trabalhar para ele, você está lá para aprender com ele. E dentro de um trabalho espiritual, quem está trabalhando é ele,
fora de um trabalho espiritual, você faça o seu. E eu fui para lá. E aí, durante esse meu desenvolvimento, a avó Maria, né, que lá ela se apresentava como uma preta velha, imagina com um nó na minha cabeça que dava. Mas ela sempre me dizia, filha, você vai estudar muito, você tem que aprender, você tem que lembrar, porque você vai trabalhar muito. E eu falava, mas eu vou estudar o quê, vó? Vai chegar na sua mão, filha, vai chegar. E foi muito interessante que o primeiro livro que chegou na minha mão nessa época no terreiro foi o Caibalion, que inclusive foi o Rafael quem trouxe para me Antônio apresentar. acabou de comprar um. Cara, é incrível. Esse livro é incrível, né? Cara, e assim, você vai ler esse livro várias vezes na sua jornada. E vai ele fazer muda. sentido todas ele as muda. vezes. Não, ele muda. Ele é mágico. Você leu, quando você lê de novo, fala, mas estava escrito isso aqui sério mesmo, né? É até bom riscar para não parecer que foi magia, mas é impressionante. Foi o primeiro livro que chegou assim nas minhas mãos, né? E a avó Maria é uma mestra ascensionada já, né? Então, que tem todo esse conhecimento hermético, que tem todo esse conhecimento de filosofia profunda. Então foram chegando algumas coisas para mim. E aí, tanto ela quanto o meu guardião, né, que também foi se apresentar lá no terreiro, enfim, eles começaram a me ensinar a apometria, que não era uma prática da casa. Porque alguns centros trabalham com apometria. E ali iam acontecendo alguns fenômenos e eles me mostravam, me explicavam o que estava acontecendo, davam os comandos e diziam para mim, você vai trabalhar com isso. É isso aqui que você vai aprender. E aí, isso com o tempo foi se desenvolvendo, né? Em mim, o Rafa, que estava comigo já nessa época, eu fui conhecer ele no terreiro, né? A gente foi se reencontrar lá nas nossas andanças. E aí, tanto para mim quanto para ele, vinham essas instruções e informações. E aí, com o tempo, isso se formatou mesmo num conteúdo, né, num formato que começou a trazer resultado para as pessoas que passavam em atendimento, até que a gente desenvolveu isso em formato de curso. Eu já formei 11 turmas. Que legal. E estou indo para a 12ª agora em junho, porque além da gente ter o curso que eu faço, né, com inscrição, enfim, que é um trabalho muito mais terapêutico que espiritual, em que pese ter um trabalho espiritual ali. Então, a gente ensina isso de forma terapêutica. Eu também faço esse curso em casas espiritualistas. Aquela casa que, né, tem ali um trabalho, gostaria de se aprofundar, a gente oferece esse curso, né, e essa é o meu trabalho de doação que eu falo, né? Em casas espiritualistas a gente não cobra nada além daquilo que a própria casa pratica para si, né? Então eu entendi que eu não falo para um grupo, eu falo para todos e falo onde houver espaço, né, de transmitir esse conhecimento. Então isso é a apometria e junto disso veio a mesa radiônica, que é outra loucura, porque como eu te falei, eu estava no fundo do poço, cheguei naquele lugar onde, depois de 26 anos de profissão como advogada, em cargos elevados, né? Trabalhava na agência espacial em Brasília e montamos espaços tecnológicos na minha cidade. Então, ou seja, já estava ali no caminho. Já estava te preparando, né? Já. Mais ou menos. Mas eu estava completamente já desanimada, né? E já não fazia mais sentido para mim, né? Aquela em que pese eu amar o direito, a filosofia do direito, mas a atividade já não estava, tudo em mim já não estava, sabe o vazio? Sei. Aquela história, né? Aquele sentimento de nada tá bom. E aí o que acontece é que eu precisava pagar a conta, né? Porque os boletos continuavam vencendo. Ele e os obsessores estavam lá tudo me vencendo. Aquela dor, reclamação. E um dia uma amiga, uma colega que fez um curso comigo, aliás, um curso de uma pessoa que eu admiro muito, que é o Alexandre Comino, né? Na época eu fiz cursos com ele, né? Quando ele também tinha uma visão mais, talvez, hermética para algumas fechado, coisas. Assim. E hoje ele expandiu essa mente ele agora. É a prova, né, de que a gente está nesse processo, né, de que a gente não deve se fechar, porque tem muita coisa acontecendo. E aí uma colega que fez o curso junto comigo, ela de madrugada me manda uma mensagem, chegou isso aqui para mim, eu não consigo dormir, porque disse que é para mandar para você, então estou mandando o bilhete, porque assim eu durmo. Os arcturianos estão falando comigo e estão falando que é para mandar para você. E eu olhei e era uma ferramenta arcturiana. E aí era uma mesa radiônica. Tá. Aí eu olhei aquilo e falei, tá,
não acredito em nada disso. Por que um tabuleiro cheio de desenho vai ter algum tipo de efeito, né? Com um pêndulo. Mas eu falei, mas vamos ver qual que é. E aí, nessa época, eu comecei a sentir presença no meu quarto. Uma energia no meu quarto. E aí, por várias vezes, eu me virava rápido para ver se eu via, porque eu tinha a certeza que eu estava sendo observada. E numa dessas vezes, eu realmente vi, né, uma energia azul dentro do meu quarto, como se tivesse com alguma coisa tomando nota. E aí isso simplesmente apagou, mas eu vi e senti. Uma bola, assim, de luz? Não, era como se fosse um contorno de uma pessoa. Tá. Não, mas era um contorno azul, assim. Aí eu fiquei, bem, enfim. Só que eu comecei a ouvir essa voz, que é uma voz metalizada, e que começou a me falar que sim, e ele sempre fala no plural. Nós estamos com você, queremos que você seja um canal de auxílio, queremos que você expanda, né? Queremos trabalhar com cura. Eu falei, mas quem queremos, gente? Meu Deus do céu, não basta todos aqueles espíritos lá no terreiro e tem mais alguém querendo mais alguma coisa. E aí o fato é que eu fui me desenvolvendo com aquele trabalho e fui intuindo que eu precisava ter uma ferramenta. E essa ferramenta foi mais ou menos aparecendo e foram sendo mostrados alguns símbolos para mim. E outros símbolos eu realmente identifiquei dentro da própria internet, que eram símbolos que eu via. Tá, né, que aparecia na sua mente e você pesquisava. E eu começava a pesquisar e falava, bom, é esse, né? Como símbolos da própria radiestesia, outros que também já foram canalizados, né? Que trabalham com arcturianos e que também trazem essas informações para o campo. Mas aí a grande magia foi montar aquela estrutura com uma lógica, né? Que ela tem uma lógica. Os 4 pilares da vida. Tem uma ordem, né? Tem uma ordem, tem uma lógica, né? Os 4 pilares da vida, a conexão com o eu superior, com como que você se conecta, o que pode estar amarrando você a não conseguir desbloquear setores da sua vida no campo espiritual, mental, emocional ou espiritual, e de que forma esse baile acontece como se fossem as runas, como se fossem as letras hebraicas. E quando você está aplicando essa ferramenta, é como se abrisse um tabuleiro mesmo. Aí que eu falo que é uma tecnologia. É como se fosse um holograma que você visualiza na sua mente, que abre a sua tela mental e que você, com a autorização do testemunho da pessoa, você entra no campo daquela pessoa e consegue traduzir para ela questões que às vezes ela não está vendo, porque quando você está envolvido no processo de dor, você não enxerga. Então ela traz muita clareza. Não é abracadabra, não é, eu vou trazer seu marido de volta em 5 dias, não é oráculo, não é. É consciência pura. É você olhar de cima. Exatamente. É trazer consciência. E a pessoa com essa consciência, ela tem a escolha de mudar. Só que como a gente está atuando com essa egrégora dos arcturianos e que eles atuam com frequências do amor, só de você liberar por meio do pêndulo aquelas frequências, né, aquelas cores, aqueles comandos, a pessoa tem um up, ou seja, ela recebe uma carga de frequência de elevação. Então ela ganha, como eu digo, aquele, você entendeu, agora toma essa carga energética e vai fazer a mudança. Então, normalmente, essas ferramentas, elas têm um prazo de validade. Uns 90 dias. Por quê? Porque você vai ter ali um ganho de energia para você fazer o que é necessário, para daí, quem sabe, se você for para o caminho certo, você começa a subir degraus. Se não, você tem aquela baixadinha de novo. Por isso que, normalmente, as mesas radiônicas são feitas com mais constância, porque ela é um paliativo, mas só que ela te traz resposta. Se você parar de achar que ela vou lá, tomo uma injeção de B12, tô ótimo, tô com energia. Se você olhar para ela como uma ferramenta de processo de entendimento, ela faz muitas transformações e desbloqueios. E ela foi entregue, né, como essa ferramenta. E com o tempo, esse ser arcturiano que começou é uma conversa na mente, né? É uma conversa profunda ali de instrução, informação, conhecimento, de amor. Ele nunca falou para mim assim, nós vamos invadir o planeta, vamos ajudar. Não. Muito pelo contrário, ele sempre me dá uma consciência que eu tenho diferente do que a gente está vendo dos alarmismos aí.
A frequência que eles estão, e muitos seres de luz estão, não precisa de uma nave para vir entrar em conexão com a gente. É tudo mental. Que é para onde eles gostariam que nós evoluíssemos também. E estão nos ensinando a partir daí. Eles, como frequência, eles não têm uma forma como a gente quer coisificá-los. E é difícil até de nós entendermos. Aliás, isso também foi dito pelos antigos, né, escritores de filosofia. Você não tem capacidade de entender o que você ainda não viveu, o que você ainda não percebeu. Sim. Porque, principalmente quando você está encarcerado nesse escafandro. Então não adianta tentar te explicar coisas que você ainda não tem percepção. Mas você quer um nome? Ele me disse. Você quer um nome? Então, nós não temos um nome igual vocês, Maria, Aline e Andréa. Nosso nome, se você quer é um som de uma frequência. Então, eu vou te dizer qual é a minha frequência. A minha frequência é Zrion. Então, ele trouxe esse som. E aí eu chamo ele de Zrion. Por conta do som que ele faz. Entendi. E quando ele chega, né? Quando eu sinto que ele está próximo, o ouvido faz exatamente esse Zrion. Como se fosse uma abelha bem alta. Sei. E com on no final. E ele falou, isso é uma frequência que você pode mantrar, que ajuda a limpar a tua pineal e ajuda também a limpar a tua frontal, né, para te ativar a intuição. E aí ele foi dizendo, nós gostaríamos que isso fosse expandido para mais pessoas, que essas tecnologias chegassem para mais pessoas. E aí começamos a ministrar os cursos e formar pessoas nessa ferramenta. Porque só faz sentido se mais pessoas poderem ajudar mais pessoas, né? Um para o outro, né? Um para o outro. E eles sempre dizem isso, né? E essa ferramenta é para você auxiliar o outro e se auxiliar. Não só nos desbloqueios seus, mas sim, aqui nessa terceira dimensão, vocês precisam... Não tem como curar sem ser curado, né? A terapia é essa, né? Você só se torna terapeuta porque antes você foi buscar ajuda para você, para sua dor. Que foi o que aconteceu comigo no meu caminho. Então, essas duas ferramentas chegam mais ou menos assim, né? A história é comprida, mas o resumo é esse. E a gente falou um pouquinho da sua caminhada, né? E teve uma dor muito grande, né? Que foi a perda do útero, né? Imagina para uma mulher perder o útero, né? Que são as nossas memórias, né? As nossas memórias genéticas das mulheres da nossa vida, né? E tem uma ligação com Maria Madalena também, né? Que tem sido uma pauta bem presente aqui no Papo de Maria. E com porteira, né? Que, aliás, quando ela falou porteira, eu falei, meu Deus do céu, o coração já fez assim, porque eu tenho uma paixão, né? Pelos os Exus, porteiras, né? Eu carrego também essa 7 porteira. Então, me conta um pouco como que foi essa fase. Eu falo sempre que até o mal trabalha para o bem, né? Ele só não está sabendo disso. E isso fica de mensagem para todo mundo, tá? Porque se você entende que tudo que há em cima é igual ao que há embaixo, né? Então a gente tem que entender que tanto o que há em cima como o que há embaixo é Deus manifestado, é a fonte manifestada. E quando nós começamos a compreender que aquelas coisas negativas que nos aconteceram nos encaminharam para um aprendizado, e se você aprende, você para de sofrer, que a dor é inevitável, mas o sofrimento você pode, ao aprender, ao entender, né, sair daquela... A dor é necessária, né? É o modo como nós estamos nos desenvolvendo no planeta, né? Então você começa a entender o aprendizado, e o aprendizado te leva para uma nova fase, uma nova etapa, que é a cura, né? Que é curador. E são camadas, você vai por camadas. Nesse meu processo de muitas dores e sofrimento, eu contava para você, né, que eu sou a filha mais velha, então virei a mãe de todo mundo na minha casa. Somos 4 filhos, né, meu pai, minha mãe, e eu acabei virando a mãe de todo mundo, né, a postura do irmão mais velho. Sim. E desde muito pequena, desde os 4 anos, eu tinha uma curiosidade inata, que era uma coisa muito forte, que me levou a ser autodidata, né? A buscar, ler e entender as coisas logo cedo. Então, sempre fui muito curiosa, sempre fui autodidata, sempre fui muito querendo saber de tudo, me metendo com tudo. Esse campo espiritual, só que para mim não era espiritual, para mim era normal, por exemplo, conversar com um mentor, mas só que hoje eu sei que é mentor, não sabia na época.
Mas eu sei que eu fui levando essa vida, assim, de uma forma sempre com muita curiosidade. Depois vem aquela etapa da vida em que você se dedica ao estudo, porque você quer caber na caixa do como que todo mundo está fazendo. Todo mundo se forma, todo mundo casa, todo mundo vive uma família doriana. E eu fui para esse lugar. Do casa, né, filho, vamos ter filho. Só que eu, infelizmente, não consegui levar minha gestação adiante. E quando eu perco, né, a minha gestação, eu tinha 27 anos, 27 para 28. Aí, né, a volta de Saturno, né, vem toda aquela história. Eu entrei num processo de dor muito grande. Para mim, foi um trauma mesmo. E foi um trauma muito solitário. Foi um drama muito solitário, porque era muito recente a gestação e as pessoas falam assim, ai, que frescura, nossa, engravida de novo, nossa, perdeu, arruma outro. Gente, é de uma crueldade que vocês não têm ideia de como as pessoas tratam esse tema. Né? Como parece que é como, o cachorro morreu, arruma outro cachorrinho, que também não é assim, né? A gente sabe que hoje a gente sente amor por esses bichinhos. Mas as pessoas querem, às vezes até na tentativa de ser gentil, acaba mais ainda com você. Mas o fato é que, para quem está sentindo a perda, é muito pesado, é muito doloroso. E o que veio na minha mente foi, eu não sou merecedora, eu devo ter, daí, né, devo ter feito alguma coisa muito ruim, por isso que eu não mereço ser mãe. Então vem um monte de perguntas, um monte de dor. Só que isso virou um trauma mesmo, e ele disparou em mim, despertou em mim uma memória antiga. Tá. Uma memória antiga, uma personalidade de vida antiga, que acabou meio que tomando posse da minha existência. Porque como eu entrei numa tristeza muito profunda, num caos, essa outra fase minha vinha e me impulsionava. Só que ela me impulsionava com o lado mais negativo possível. É aquela que atropelava todo mundo. Então tá bom, não vou ser mãe, então agora eu vou ser a profissional devoradora, né? Vou alçar todos os voos, vou alcançar todos os lugares. E isso realmente, profissionalmente, foi, né, cresci muito, muito rápido. E meu relacionamento foi por água abaixo e a vida foi tomando outro rumo e eu fui me tornando mesmo aquela personalidade. Você estava na energia masculina total, né? Total. E aí vai passando o tempo, essa energia, e aí veio todos os meus desgostos, desamores e as perdas todas, que culminou com a perda do útero. Ou seja, eu tive a perda da gestação, passaram-se ali uns 10 anos nessa postura extremamente yang, rígida, masculina, não masculinizada, mas no yang. Sim. Aquela postura do eu mando, eu faço e cortem as cabeças, né? Rainha de paus ali total. E aí eu comecei a adoecer do útero. Meu útero adoeceu e chegou a um ponto que não tinha outra solução senão removê-lo. E a cirurgia do útero para mim foi muito dolorosa. Não a cirurgia em si, mas a remoção dele. Porque também já ouvi muito, ai, que frescura, que bobagem, ai, é tão bom não menstruar. Não é nada disso, né? A gente se sente vazia. É nosso lar, né? É o nosso lar, a gente se sente... É isso, a gente se sente sem teto, sem casa. Parece que você não é mais mulher. E não uma mulher, é difícil explicar isso em palavras, mas também aquela sensação de agora também eu não sirvo mais para nada. Gente, isso tudo está dentro de um lugar de dor. Não estou falando que isso é verdade ou mentira, mas é como uma mulher se sente. Sim. E eu fui nesse lugar. E ali eu começo o meu trabalho da depressão, enfim, venho despertar e começo o trabalho do autoconhecimento e a espiritualidade que começa a se manifestar, né? Que eu falo que eu precisei chegar no fundo do poço. Eu falo que são 7 atos da minha vida, os meus 7 infernos. Para daí eu ser resgatada ali pelos meus guias que falaram, nossa, até que enfim, né? Você entendeu o que a gente veio fazer aqui. E aí na pesquisa dessa situação toda, conforme a espiritualidade foi vindo à tona, foi falado para mim pela avó Maria, inclusive, que nós trabalharíamos com mulheres. E no meio desse caminho, eu já tinha lá, né, já incorporava, já dava voz para as entidades, né, na época num terreiro, depois eu me afastei, mas eles sempre, eu digo que eu converso com os espíritos full time, né, eles estão sempre junto.
Porteira está aqui, inclusive, porque ele já foi acionado, né? Quando ela disse assim, nossa, adoro os porteira, ele já falou assim... Opa! Então, eu já tinha essa conexão... Eu falo, o cabelo arrepia. Eu já tinha essa conexão, já tinha feito muitas perguntas, porque eu sou aquela que tem um espírito que está ali em terra. Eu tô perguntando, mas não, tipo, vou casar, você... Não, escuta, e aí? O que vocês fazem aí? Sim. Como é que é esse trabalho? É o que eu falo, você já conversou, já sentou pra conversar com uma entidade, assim, conversar mesmo, saber da história dela e ela te trazer coisas. Nossa, isso é muito legal. Incrível, é incrível você entender o que acontece nessas outras dimensões. E da boca de quem está dentro desses lugares. Quem tá vivendo. Vivendo essa outra realidade, Sim. né? E aí, nessa pesquisa de entender essas minhas dores, eu acessei, então, que eu fui trabalhar com mulheres, com o Sagrado Feminino, a Avó Maria, conduzindo os trabalhos, na abertura, ela sempre vem junto com as mulheres ali falar. Um dia ela me perguntou assim, filha, você nunca se questionou por que eu uso a alcunha de Maria? Aí eu falei, vó, por causa da mãe Maria, mãe de Jesus? Ela falou assim, não, filha. Por causa de Maria Madalena. E aí, quando ela falou isso, eu senti uma emoção muito grande. Ela falou assim, quando a gente curar uma mulher, a gente cura o mundo. E por isso que nós vamos curar muitas mulheres. E a cura é deixar que elas falem o que elas sentem. É trazer elas para um lugar de segurança, para trazer essas emoções. E você vai fazer isso porque você quer se curar. Então, ali começa um trabalho. E aí, na pesquisa, junto com a apometria, né, nos meus trabalhos, eu, então, identifiquei que a perda daquele meu útero, naquele momento, naquele tempo, naquela situação, trouxe à tona aquela minha memória de vida antiga, que, com 8 anos de idade, tinha sido desposada pelo próprio pai. Uma vida antiga, gente, muito antiga minha. É a primeira vida que eu tenho memória na Terra. Tá? Minha primeira vida semeada na Terra, no planeta Terra. Ela teve a mãe assassinada pelo próprio pai, na frente dela, por uma ação coordenada por um sacerdote na época, que tinha toda uma intenção por trás de despertar sentimentos ali. E a filha tinha que ver o pai assassinar a própria mãe por conta desse ritual todo. Tá. E a filha, então, é desposada pelo pai. Isso lá nos idos muito antigos. Então, o meu útero estava muito relacionado a essa dor dessa memória. E eu, nessa vida, aos 8 anos de idade, tive aquele sentimento de que tinha que cuidar de todo mundo, de que era mãe de todo mundo. Né? Tinha os meus irmãos que começaram a nascer e eu me vi ali na situação de ter que ajudar minha mãe, ter que cuidar dela e deles, porque ela precisava de ajuda e eles também, né? Então, enfim. E de que via também o meu pai como aquele super-herói, né? Então, eu preciso cuidar deste homem, né? Porque ele é o super-herói que está cuidando de todos nós, eu cuido dele, enfim. Aquela leitura que a criança revisita quando reencarna para viver novamente a dor do sentimento que ela veio tratar. Qual era a dor do meu sentimento que eu vim tratar? Raiva e culpa. É esse o sentimento que eu estou ainda em franco atendimento, tratamento, sempre, né? Porque ela vai se mudando. Nossos sentimentos vão se modulando, né? Que você entender uma parte, ele se disfarça de outra. E aí eu identifiquei essa alma antiga, identifiquei que ela, enquanto uma energia, né? Porque tudo que você é não deixa de existir, são suas sombras. Ela, enquanto uma energia do passado, se alojava no meu útero. E ao retirar o útero, ela se revoltou. É como se eu dissesse para ela, você não pertence. E ao dizer isso para ela, ela se revolta. E ela é quem, afinal? Sou eu mesmo vindo à tona todos os sentimentos. E aí ela te domina em algumas partes. Exatamente. Em muitos comportamentos eu voltei a repetir comportamentos dela. E assim também vem a apometria, nasce daí. E aí, da onde que surge a história com porteira? Um dia nós estávamos num trabalho em terreiro. E nesse terreiro que eu frequentava, a gente fazia, nem todos fazem, mas lá tinha o que se chama de... Como é que é o nome? Não, é puxada? Não, mas como é que a gente fala quando o médium que incorpora? Transporte, médium de transporte. Para fazer puxada de espírito obsessor, enfim. E nesse dia, nessa puxada, o pai de santo da casa falou, eu vou
trazer para mim, né, a puxada, você chama o seu Exu para fazer o encaminhamento. Tá. E ali começou a situação toda, né, da puxada, do transporte, e vieram os magos, e vieram brigando, e vieram falando. E num dado momento, um deles veio, eu incorporada com porteira, eu senti muito medo, porque aquela entidade, aquele espírito começou a pegar o meu medo e falar para mim, a gente te conhece, aquela coisa que a gente já sabe. E eu senti medo. E o porteiro me deu um apagão ali, para ele continuar o trabalho dele. Tá. E quando eu cheguei em casa nesse dia, muito esgotada e pensando, meu Deus, isso não é para mim, aquilo podia ter dado errado. Aquilo o medo tomando conta. Não, eu desesperada. O porteiro plasmou na minha frente e falou para mim assim, você me deu mais trabalho do que aquele zombeteiro. Tive que te dar um sossega, Leão, para ver se você deixava eu fazer o meu trabalho. Sim. Pois então vai acostumando, porque daqui para frente é isso. E eles vão sempre lidar com a sua fraqueza. Eles vão olhar para você e vão pegar a sua fraqueza. Exato. Então você trate de conhecer todas e se curar delas, porque é assim que funciona a vida real e nessa dimensão. Eu falo, Andréia, que eu me sinto uma Constantine. Tamo junto. Eu falo que eu trabalho muito nessa frequência. Então eu sou uma Constantine. Cara, Deus do céu. Pra você ver, só espírito bom vive isso, viu? Só espírito bonzinho, que fez tudo certinho. Menina, eu sei que nesse diálogo com ele, eu comecei a fazer muitas... Em casa, tá? Isso em casa, ele se sentou à mesa comigo. Eu ainda estava fazendo comida para mim, ele falou, tá com fome. Tá cheirando bem. Eu falei, se você quer... Tem um prato para ele na mesa, nós nos sentamos, ele plasmado com as vestes da última encarnação dele, que ele parece um lorde, né, na última encarnação. E eu comecei a fazer muitas perguntas e ele foi me respondendo, eu ainda perguntei, eu posso anotar tudo isso? Ele falou, pode. E dentro dessa conversa, ele começou a me contar uma história dele, e ele me olhava como eu tô te olhando, assim, dentro dos meus olhos. E aí, quando ele começou a contar essa história, eu falei, eu conheço essa história. Era ele, seu pai? Era ele, o meu pai. Ou seja, né, a nossa família espiritual, né, os nossos guias fazem parte do nosso aglomerado espiritual. E nem te conto quem era minha mãe. A avó Maria. Que, por sinal, já foi mãe do porteira também. Olha numa só. outra história. Ou seja, nós vamos mudando os papéis, mudando né? os papéis, ora a gente está aqui, ora lá, mas o nosso aglomerado espiritual, nosso sistema caminha junto para que a gente possa tocar a melodia perfeita nesse nosso universo incrível. E aí o porteiro, então, começou a me trazer essa consciência dos trabalhos que a gente, né, estaria realizando, e ele sempre me disse, né, que no momento oportuno nós iríamos falar muito, e vamos falar para muita gente. Ele falou, nosso trabalho não é ficar aqui de um a um, não. A gente vai falar para... E ele sempre falou, e é tecnologia, porque vocês acham que você... Ah, não, espírito... Vocês não acham pode. que a gente é tudo... Ele fala isso. Vocês acham que a gente é burro, que a gente é retardado, que a gente não sabe usar um celular. Você foi muito disso aí que inventou. Lá foi já gente que tinha, passou por aqui. lá eles já tem outra tecnologia. A avó Maria, né, que fala... Porque às vezes eu a vejo, né, dentro de uma sala, principalmente quando a gente faz cirurgia espiritual dentro da apometria, eu a vejo dentro de uma sala com muita tecnologia dentro dessa sala. Então, aí você fala, meu Deus do céu, que loucura é essa? Não, vocês é que colocam as coisas dentro de caixa, tem que ser assim, é assim. O arquétipo é para trazer uma história, uma mitologia, não é para te determinar naquela condição. O arquétipo do preto velho é a sabedoria, a mansidão, é a solitude. Aliás, preto velho, eles são ótimos para ir lá, viu? Sim, menina, você nem imagina o trabalho que eles fazem. O preto velho tem uma força. Nossa Senhora. Que a gente tem esse arquétipo do vovozinho, da vovozinha, né? Porque nós precisamos desse colo aqui para entender e aceitar as lições que eles dão. Sim, do mais velho, né? Do mas avô, a avó, quando ela dá avó. as lições dela carinhosamente, eu falo que a pior bronca que eu posso tomar é da avó. Porque é aquela que você fica com vergonha. Sim. Porque a porteira já chega rasgando, né? Ele já chega assim. Eu falo que tem dia, eu faço pergunta para ele assim, às vezes eu
né? Eu falo, porteira, tal coisa. Ele vem e fala assim, você acha que eu sou seu babá? Você adoro realmente acha que eu sou seu babá? Que eu tô aqui disponível para você, que eu não tenho mais nada para fazer na minha outra vida aqui. Você acha que eu tô à sua disposição para responder essas perguntas idiota de problema que você tá arrumando? Te vira, eu não vou resolver seus problemas. Seus problemas quem resolve é você. Sim. Então ele já rasga. Já rasga, já. Mas é daí que surge, né, e aí eu vou entendendo cada vez de forma mais profunda que essa egrégora, ela realmente veio para fazer um trabalho de comunicação, de expansão, de falar para todos, de falar de várias formas para chegar a muitos, né? Porque tem quem tem mais afinidade com a avó, tem quem tem mais afinidade com a porteira, tem quem tem mais afinidade com uma outra vida antiga minha, e assim vai, mas a comunicação, eu falo em especial porteira, ele tem um conteúdo nietzschiano e junguiano, sabe? Meio... E porteira, eu acho que como você é muito... tem essa energia, então ele vem dominando esse lugar do homem. Aqui quem manda sou eu. Olha, a chata da mãe dela fala assim, eu tenho uma raiva quando você tá lá. Ela fala, a mãe dela é muito chata. Você me perdoa, mas eu acho você chata. Fazer o quê? Talvez na próxima encarnação você melhore. E não pode fazer o quê? Mas a mãe dela fala assim, rapaz, quando você tá lá, seu porteiro, eu fico com uma raiva. Sabe por que eu fico com uma raiva? Porque a Andréia fica muito masculina. Rapaz, sei lá, isso aí é problema seu se você acha isso aí. Olha que mais bonita. Rapaz, você acha que eu ia perder? A moça fala assim, eu gosto dos porteiros. Rapaz, você acha que eu ia perder de vir? Ai, que bom, seu porteiro é mesmo. Mas é nunca que eu ia perder de falar que tem uma moça muito bonita aqui. As moças, aliás, todos vocês, né? Meu salve. Rapaz, tá até emocionada, moça. Sou porteira, né? Eu tenho meu site porteira também, então eu tenho uma paixão por porteiras. É isso aí, nós fazemos exatamente isso, né? Falamos pra caramba. Somos mais... o verbo nosso é solto mesmo, porque tem hora que se não explicar tudo bem explicadinho, de uma forma bem reta, vocês têm uma dificuldade para entender, né? Não? A gente tem. Nossa Senhora. A gente tem que falar... Preguiça. Tem que falar reto, assim. É uma preguiça. Eu tenho preguiça, mas fazer o quê? Foi o trampo que me deram. Tentei mudar, rapaz, não deu. Falaram assim, não tem jeito, não. Vou passar lá para pedir. Daí assim, falaram assim para mim, não. Pra você mudar de cargo, você vai ter que mandar um memorando. Vai ter que passar por não sei quem, não sei aonde, fazer a curva lá nos infernos, para daí... Eu falei, não, vai dar muito trabalho essa burocracia. Melhor eu ficar aqui mesmo e tá bom assim. Seu porteiro, como que é estar desse outro lado? Então, essa aqui é a boa pergunta. Porque não tem outro lado, rapaz. Sabe o que vocês... a mente de vocês é uma criação sem fim. O outro lado é a criação da mente de vocês. Então, estar do outro lado, eu que te pergunto, como é que é estar do outro lado? O que tiver aí do outro lado da sua mente é o que eu vou estar lá olhando. A maior parte das coisas que vocês imaginam que exista, naquilo que vocês chamam de inferno, é criação da sua mente, dos seus pensamentos. Porque o outro lado é um vazio. Nós habitamos um lugar chamado vazio. Por isso que quando você fala assim, tô no vazio, aí é bom. Rapaz, porque o vazio, você concorda que é um lugar que você pode colocar alguma coisa? Que não tem nada? Então o vazio não é ruim. O vazio é o nosso campo de atuação. Só que nós atuamos para... Guardião, vocês acham que a gente tá lá para ficar trabalhando para vocês no sentido de ficar fazendo maldade, fazendo coisa errada. Não, aí é outra história. O que a gente tá fazendo lá, na verdade, é sendo o guardião das tuas sombras. Porque senão elas ficam causando, né? Porque o inferno é onde vocês estão aqui hoje, ó. Isso aqui é o inferno. Rapaz, eu tô aqui vendo esse monte de carro passando aqui, isso aqui não é o inferno? Esse trânsito, esse fedor de negócio das fumaças saindo, esse barulho, buzinaço, né? Música de tudo quanto é jeito. Isso não é o inferno? Isso é o inferno, rapaz. Você acha? E o vazio? São Paulo. O vazio você acha que é o inferno depois de você entender isso aqui? Claro que não. O que é esse outro lado, então, senão a criação da sua mente? A maior parte das pessoas não entenderam isso ainda. O que são o tal dos umbral? O que são o tal dos lugares onde as pessoas vão lá ser socorridas? É um lugar que a mente dela criou.
Aquilo onde você ficou prisioneiro, igual um loop. Você já viu aquele loop do Uhum. brinquedinho? Você fica lá rodando? Então, naquilo onde você ficou preso, em sentimento de posse, de vaidade, não, eu quero ser dono disso, isso aqui me pertence, eu não vou dar sossego para essa pessoa porque ela me fez mal, tudo isso aqui é meu, não vou deixar ninguém tomar, não, meu dinheiro, minhas posses, minhas coisas, é meu, tudo é meu, né? Não, essa mulher é minha, né? Esse homem é meu, que mais? Sei lá, os problemas que vocês arrumam, né? O filho é meu, né? O pior obsessor que tem é aquele mãe. É a mãe. Meu, nada é seu nessa vida, rapaz. Sim. Bom, enfim, os seus apegos, os seus sentimentos vaidosos, suas ira, sua culpa. Eu tenho a minha culpa, eu trago comigo. Aliás, eu não perguntei se era pet friendly, mas eu trouxe a Fifi aqui, a peludinha. Minha culpinha peludinha aqui, é bonitinha ela. Eu mandei ela lavar, porque eu sabia que eu vi no podcast. Ah, que bom! E aí, rapaz, o que acontece? Esse outro lugar é esse lugar onde vocês criam na mente de vocês. Aí você morre pra carne, tá? Ô, criatura que não entendeu isso ainda. Olha, gente, eu não sei quantos espíritos já repetiu isso, mas é uma dificuldade de entender. Você morre pra carne, porque a vida é eterna, tá? Vida não acaba. Ela só muda de faixa frequencial, vibratória. Quando você sai da carne, você vai direto pro teu looping, pro teu parque de diversão preferido. Se o seu parque de diversão preferido foi ficar lá vendo tragédia, coisa ruim, você vai ficar vendo isso aí, rapaz. Daí nós fica assim, ó, olhando vocês lá. Olha lá, ô Maraboa, voltou de novo. E aí, ô Cartola, lá. Meu Deus do céu, não vai sair nunca. Coitado do Dr. Bezerra, chega lá, e aí? Não, estamos esperando para ver se sai do loop. Vai sair do loop, pra gente poder mandar lá pros hospital, para ver se toma um choque de realidade, porque tá difícil aqui, viu? É isso. O umbral vai ser tão pior quanto for aquele sentimento que você tá carregando dentro de você, das coisas que você criou. Você criou aqui na matéria. Exatamente. A magia reside em você transformar-se a si mesmo, para que quando você desencarnar, quando você deixar a carne para outra fase do jogo, você chega lá entendendo que você é vida, que você é uma personagem de uma dessas vidas. Né? Você é a persona que está ocupando hoje esse cargo aí de Aline. Mas você já foi outras. Muitas, né? Que muitas delas, inclusive, foram suas ancestrais, né? Não? Então, você já foi tudo isso. Quando você chega lá com essa compreensão, com essa paz no espírito, dizendo, fui lá, fiz o meu melhor dentro daquilo que eu conseguia entender, ofereci o meu talento para os outros, fiz o melhor para ajudar os outros, que a verdadeira caridade é essa, você entender o que se tem de melhor e oferecer esse melhor. Isso é a verdadeira caridade, né? Servir. Fui lá servir o meu melhor para a humanidade, para o planeta, para as coisas, tudo lá. Então, aí eu entendi, até aqui eu entendi. Você chega desse outro ponto, né? Esse outro lugar que você perguntou aí, você vai chegar lá com mais entendimento de que você é parte de um espírito só, maior que você. E que essa sua fase Aline, do joguinho, completou a missão. Aí você pode ficar um tempo lá de boa na canoa. O que é de boa na canoa? De boa na canoa você vai ficar lá assim, tipo... eu gostava de fazer o quê quando eu estava no planeta Terra, na versão Aline? Eu gostava de cantar. Eu fazia umas composição bacana. Então tá bom, fica aí compondo até chegar a hora de você reencarnar para terminar de resolver as questões que ainda faltam. Mas falta? Rapaz! Nem te conta, é muita. Porque é camada, né? Camadinha. E quando que é determinado que, por exemplo, eu vou ter que ficar agora no lugar do mentor? Por exemplo, chegou a minha vez de mentorar a Aline, a Andréa. Não é uma coisa muito assim, não, viu? Assim, de combinação, não. O que acontece é o quanto você está preparado para entender o que você vai fazer a partir daquele lugar onde você se encontra. Eu, por exemplo, quando fui designado para trabalhar com ela como o guardião dela, eu levei um tempo para me recordar quem era ela. Porque eu também não queria ver por causa da Fifi. Né? Quem é a Fifi? A Fifi é a culpa, rapaz. Peludinha.
Por isso que eu ainda vou reencarnar, né? Porque eu tenho uma fifizona aqui pra depilar. Entendi. Um dia ainda reencarno, entende o que eu quero dizer? Entendi. Então, quando foi designado que eu ia trabalhar com ela, não foi assim, uma coisa que eu falei, eu vou lá trabalhar para fazer o bem, o amor e a justiça. Não. Primeiro que eu fui resgatado pela minha mãe. Porque mãe, gente, mãe é negócio, né? Não. Mãe é um negócio, eu vou falar para você, não existe, por isso que começa com M, de Maria, né? Por isso que é o M infinito, o M do universo, você já percebeu que toda mãe, em toda língua começa com M? Pode pesquisar aí, entra aí no Google, dá uma googada aí, o bando de chato, aí não é verdade, então vai, pega aí, mãe em todas as línguas, todas elas começam com M, do poder que é essa mulher, né? E aí, por que ela é o poder? Porque ela é uma mulher. Porque para ser mãe, você tem que ser mulher. Desculpe, se vocês ainda não entenderam isso. Só vai brotar uma semente de dentro de um feminino. O masculino vai lá e atravessa o feminino, semeia, e o feminino gera, nutre, dá a luz. Dá a lucidez. Porque aquilo não é seu. Porque também as mulheres chatas... As mães chatas ficam achando... Aí como eu dei a luz é meu. Não, você não deu nada. Você só foi passagem. Passou por você e aquilo lá vai ter que se auto-iluminar. Você não vai... Não adianta você ficar tentando acender a cabeça da criatura, porque aquela criatura lá, se tiver que ser chato, se aquele filho tiver que dar problema, é problema dele, rapaz. Larga de mão. Faz seu melhor e, ó, deixa ele viver a vida dele, não seja obsessora. Mas voltando, então, porque mãe é mãe. Tá falando bem, mas não consigo deixar de dar meus pitacos. Aí você vai lá e vai gestar, que só a mãe faz esse trabalho bonito. E isso é de um amor profundo. Isso é da origem, da fonte divina. Porque essa fonte que deu origem a tudo, que é para ele que eu trabalho, para essa energia primordial, essa fonte entendeu que não podia gerar de si própria, senão criar dois para fazer o três. A trindade só existe porque a fonte entendeu que precisava se dobrar em dois para fazer o três. Nossa, vai ter gente que vai ficar brava porque eu tô falando no lugar dela. Quero que ela se dane. Depois você fala para ela mandar a conta para mim que eu dou um charuto de presente para ela. Dona Helena, ela fala que ela gosta de falar. O que acontece? A trindade nasce daí. O três é o filho, é o Cristo vivo do nascimento de um pai e de uma mãe. Isso é sistêmico. Isso não começou em vocês. Eu sou filho da minha mãe e do meu pai. Daí você fala isso e você não entende a profundidade disso. A profundidade desse sistema nasceu na origem da fonte. Você é Cristo desde que você saiu lá, centelha, pentelha divina. Nossa, essa ficou boa. Pentelha divina. Ótimo. Faz a frase do parteiro, ô pentelha divina. Vai vir uma caneca pra ele, pentelha divina. Boa, essa aí é boa, hein, rapaz? Põe lá. Essa aí gostei. Podia até ter sido você que tinha falado isso, não foi não? Porque ele adora dizer as ideias dele, que foi ele que teve. Eu falo, não tô vendo que não foi você não, Rafael. Assim, foi eu você que tive copia do porteiro. Vai tô sabendo, rapaz. Tudo truta isso aí. Aí, não, esses meninos ficam falando que é meu filho. Você acha, rapaz? Para. Aí o que acontece? Você esquece que você é filho dessa fonte divina e inesgotável. E como é que eu sei que você esquece? Porque é o jeito que você trata seu pai e sua mãe nessa vida. Do jeito que você trata seu pai e sua mãe nessa vida, determina que você esqueceu a sua fonte. Porque se você trata o seu sistema assim, que só o sistema maior de onde você pertence, faz parte, a ordem divina de tudo, que é o amor. Então, eu lá na minha jornada, né, errática, né, tinha, né, a minha última encadernação, maravilhoso, Lorde, lindo, bonito. Rapaz, fazer o quê? A verdade tem que ser dita. Não adianta o povo querer ficar colocando umas roupas estranhas em mim em terreiro, porque esse porteiro, os outros eu não sei, o seu eu sei também que é bonitão. Não que eu goste, tá? Bem, isso aí, é que achar homem bonito é bonito também. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, vocês ficam querendo colocar a gente dentro de estereótipos criados na mente de vocês. Vocês querem colocar tudo dentro de um jeito. De um pacote, assim, né? Todo eixo é vermelho. Rapaz, para, nem fico bem com essa cor. Eu gosto de uma cor mais, sabe, sóbria lá, preto, básico, assim. Enfim. Um elegante. Lógico, rapaz. Aí,
eu fui Lorde, né, na minha última vida, e não fui boa flor que se cheire, não. Fiz coisas das quais não me orgulho nem um pouco, em que pese ter sido muito bom no que eu fazia. Muito bom. Eu era um exímio jogador. Exímio. Sabe o que é exímio? Não, você não nem imagina. Aí me perguntaram assim, mas você roubava no jogo? Jogo de carteado. Você roubava no jogo? De jeito nenhum. Eu ganhava na fraqueza do adversário, eu era excelente observador de almas. Eu sabia quando a pessoa estava com medo, quando a pessoa estava mentindo, eu sabia quando a pessoa estava vaidosa. Eu lidava com a fraqueza do outro. Nunca ganhei no jogo se não fosse do outro, porque o outro perdeu. Sim, na leitura. E eu fazia isso nas minhas fincas, nas minhas fazendas chiquérrimas, que eu era dono, nos acordos com o rei. Então eu levava a turma lá para fazer umas festas, para fazer os acordos do rei, né? Levava o pessoal lá, regado a bebidas de qualidade, comida boa, aquelas coisas que a gente gosta muito. Enfim. O fato é que quando eu desencarno, eu não sabia que eu tinha desencarnado. Demorei para entender. Ficou no loop. Fiquei no loop. Aquele negócio, puto, dentro de um caixão vagabundo. Fiquei puto! Falei, quem foi com aquela grana que eu tenho, me colocaram não tinha um forro de cetim, aquela porra. Um negócio, um caixote fedorento, de madeira vagabunda, cupinzada. Rapaz, fiquei puto. Não, eu falei, na hora que eu sair daqui, eu mato esse desgraçado. Já encontrou com eles. Rapaz, mas você acha que tá esquecido isso depois. Mas eu queria pegar o desgraçado. Como assim? Mas que negócio é esse aqui, rapaz? Eu rico daquele jeito, não, cadê? Levei um tempão pra despertar ali, acordar naquele lugar. E quando eu acordei, eu fui levado. Rapaz, esse negócio que ela fez aqui tá chato, né? Não, fica tudo parecendo um chifre. Aí vão falar que eu sou, né? Eu tenho chifre. Vou colocar assim, dá melhor? Vê aí se tá melhor. Não, aí vai falar que Exu tem chifre. Vai falar que Exu é diabo. Quente aqui, tá mais quente. Diabo, não, aí vai falar, Exu é diabo, né? Não, não mistura as estações, até porque o diabo é você. E eu demorei um tempão nesse meu looping. E aí eu fiz um acordo para sair desse looping, um acordo com os negativos. E aí eu fui trabalhar pro lado, né, negativo da força. Tá. Rapaz, na hora que eu fui trabalhar para esse lugar, você perde completamente a noção de quem você é, do que você é, de quem você foi, porque você fica lá só na base da troca de qualquer coisa que te deem para comer e beber, né, de sangue, seja lá o que for, não pode falar que senão cai as lives. Né? Porque o povo não gosta de falarem as verdades. Mas a gente fica lá servindo ao plano negativo. Porque eles são mal? Não. Porque quem está encarnado aqui adora fazer acordo com eles. Porque não existiria nada disso se você não ficasse com a sua mente doente, que mente, querendo fazer coisa errada. Né? Querendo achar que você precisa mandar mal para alguém se dar mal para você se dar bem. Nada. Olha, lá onde vocês chamam de embaixos e negativos, só existe porque o negativo está na tua mente, ressonância. É a vida. E eu passei um tempo trabalhando ali. Só que num resgate, porque sempre tem os resgates que são feitos. A minha mãe intercedeu por mim, porque é mãe, gente. Olha, você pode ser a pior figura do universo, que a sua mãe vai lá te visitar na cadeia, né? Não? E vai dizer para você que você é o filho mais lindo que ela tem. Minha mãe negociou a minha saída desse lugar. E aí, quando me tiraram de lá e me levaram para, sei lá, aí é aquela história que vocês fazem na apometria, né? Água limpa, troca as roupas, dá um banho de qualquer coisa, né, nessa pessoa fedorenta, banha ela, limpa ela, troca essas vestes. Fizeram isso comigo lá nas apometrias e me apresentaram para, aqui vocês também querem coisificar, me apresentaram para o Senhor Ogum. Só que não é do jeito que vocês imaginam. Ele não é alguém, né? É uma energia, a energia da ordem. A hora que eu vi aquela energia, não tem como você não se emocionar diante daquilo e não entender que tudo tem uma ordem divina. Por isso que eu sou um tranca-porteira. Porque eu trabalho para a ordenança do seu Ogum, ou São Miguel, cada um vai chamar do jeito que quiser, para a energia da ordem divina, sob a ordenança do meu falangeiro,
Eu pertenço à falange do seu tranca-ruas. Então, eu sou um dos soldados do seu tranca-ruas. E depois de passado algum tempo, a minha mãe foi lá me contar que ela, né, tinha ido interceder por mim, que ela era minha mãe, etc e tal. E aí ela falou se eu aceitava ajudar ela trabalhando com a filha dela aqui na Terra, que estaria encarnando e que precisaria de um guardião. Posso perguntar quem é sua mãe? A minha mãe? Dona Maria, rapaz. Tudo. É uma suruba. E, rapaz, é difícil até de explicar, mas a verdade é essa. A família espiritual não se dissolve. Você vai ocupar posições distintas, mas você inevitavelmente vai se reencontrar porque é o amor que criou esse sistema. Mas eu também não sabia de nada disso, tá? Demora para você ter compreensão, até porque a mente ainda estava muito encruada. E nada acontece no tempo e espaço que vocês estão imaginando também. Tipo, aconteceu lá em 71, quando a criança nasceu. Não, rapaz, esses planos estão acontecendo há muito mais tempo do que vocês imaginam. Porque aqui onde a gente está não tem tempo e espaço. Só tem tempo e espaço aí aonde vocês estão. Eu estou falando com vocês a partir de uma tecnologia. Que tecnologia é essa? As multidimensões. As dimensões paralelas. As dimensões superiores e inferiores. Então, o que aconteceu a partir daí aqui, quando eu aceitei o desafio de trabalhar para ela, eu fui apresentado para a energia chamada por vocês de Obaluaê, que é a energia da evolução. Por isso eu chamo porteira. O porteira é aquele que... Os porteiras são aqueles que trabalham para evolução, para a linha da evolução, das passagens, sair do estado de dor, de sofrimento, das feridas que estão ali, né, te consumindo, para passar para o entendimento, o aprendizado que te leva à evolução. As feridas do seu Obaluaê são isso. Você sai, né, da situação de milho duro, grosso, estúpido de ser, para virar uma pipoca linda, branca, toda maravilhosa, não é isso? Isso. Então, é isso. Esse é o resumo da história. Aí eu comecei a trabalhar. Daí é aquilo que eu estou tentando pedir demissão, mas não dei. Falei isso só para problema. É isso, entendeu? Entendi. É mais fácil do que vocês imaginam. Só que aí vocês vão colocando tanta coisa complexa que vocês ficam achando que, medo, perigoso. Não, não é perigoso, é você, criatura. Olha que não tem nada mais perigoso do que o ser humano fazendo ser humanice. Não tem. É um pensamento, o tempo todo a sua mente está criando exercício para vocês fazerem em casa. Eu quero que você tente, por favor, ficar das 8 da manhã às 11. É pouco tempo. Observando seu pensamento. Quantas vezes você pensou no outro? Quantas vezes você pensou em alguma coisa que o outro fez, que o outro falou que ele deveria, que ele não deveria? E quantas vezes você pensou em você, mas não num lugar de consciência, mas senão num lugar de raivinha, invejinha, medinho, desilusão, decepção? Rapaz, faz a lista. Se você conseguir, manda um e-mail para mim, www.andreafrancomano.com.br. Manda lá um e-mail para ela que quando ela ler, eu vou ler também. Porque eu quero saber se você conseguiu fazer isso. Consegue. O seu pensamento está o tempo todo num desserviço para você. Você não consegue sair desse loop de informação. E agora tá pior ainda, porque essas tecnologias que vocês precisariam estar usando pra gente falar isso aqui, essas coisas legais, né? Vocês estão usando para encher a mente de vocês de um turbilhão de coisa negativa. Luxúria, né? Luxúria, desinformação desgraçada para tudo quanto é canto. É uma tal de que o mundo vai acabar e que vai ficar sem não sei o que, a energia e os OVNI e os ET. Rapaz, você acha mesmo que você precisa de ET para destruir esse planeta? Rapaz, presta atenção no que vocês são o quê? Vocês são os ET, rapaz. Olha o que vocês fazem com o planeta de vocês. Vocês não conseguem se perceber parte disso aqui. Vocês não conseguem perceber que você não é a parte da natureza, você pertence a ela. Você tem água no teu corpinho, você tem mineral, você tá entendendo? Você tem vegetal, você respira, rapaz, você é parte disso aqui e você não consegue se integrar isso aqui, você tá o tempo todo tentando desmanchar tudo que foi colocado para você aprender, observar. Não vai não, é muito difícil.
Acho que precisa de vir alguém de fora pra ferrar tudo? Não. Rapaz, vocês já estão muito ferrados pra isso. Não precisa. Rapaz, eu falo. Ai, adorei conhecer. Que bom. Porteira. Pode convidar, a gente gosta de falar, esse é o nosso trabalho. Eu vou convidar Vamos mais falar vezes, sempre. com certeza. Pode fazer pergunta, que eu adoro pergunta inteligente. Aliás, você fez bastante pergunta inteligente. Ai, que bom. Fico feliz. Porque, né, rapaz, você vai nos lugares, o povo fica lá... É meio burro? Não. Oh, rapaz, não pode falar isso, porque senão eles não convidam mais. Não, o problema não é esse. Parece que a pessoa fica com medo, desconfortável, né, de fazer pergunta pra nós, achando que a gente... Sei lá, vai queimar vocês no fogo do inferno. Não, eu falo que eu fico lá cutucando vocês com o meu tridente, né? Cutuco mesmo, rapaz. Porque não é possível, eu falo. E aí, às vezes, é bom trazer perguntas que faz com que vocês compreendam qual é o nosso trabalho, nossa função. Por que é Exu? Exu por quê? Porque vocês definiram esse nome a partir de vários seres que passaram a vir trabalhar naquilo que vocês criaram de religião chamada Umbanda. E deram esse nome para ficar mais fácil vocês digerirem naquele movimento. Mas todo o resto é criação da mente. Agora eu vou fazer uma pergunta para o senhor. Daqui 5 anos, como estará essa tecnologia? Será que a gente vai ter acesso aos espíritos, como o Chico Xavier falou? Eu acho que a gente já está tendo, né? Rapaz, aqui já tá tendo essa troca. Olha eu aqui falando na tecnologia e o povo fala assim, não, mas Exu não pode, Exu não fala em microfone, isso aí, né? Rapaz, vai falar com o teu Exu e deixa o nosso aqui em paz, eu e ela e todas as nossas egrégoras. Vocês têm que parar de achar que tem jeito certo de fazer as coisas. Sabe o que tem? É o seu jeito certo de ver as coisas. É isso. Porque de tanto ficar pensando sobre o que é e o que não é, você deixa de fazer a sua parte. Gosta de ir lá na tal da internet, meter a boca, mas fazer algo de útil? Já reparou? Você tem muitos pra criticar haters? Tem um monte. Eu não sei se tiver, eu não ligo. Mas eu tô falando no geral, você já reparou como é que é? Sim. O povo sempre tem uma opinião pra dar? Claro. Opinião, filho, que nem pinico. Todo mundo sabe fazer. Quero saber fazer melhor, Pois quero é. saber ir lá e resolver uns problemas. Ir lá e você ser realmente fator de soma na humanidade. Aí não, né? Aí porque você tá escondidinho atrás da câmera lá. Então, Olha. nós vamos falar assim. Muitos vão começar a usar essa ferramenta para expandir. E só que, como eu te falei, tempo bom e tempo ruim. Eu levei muito hater quando eu recebi meu Exu ao vivo. Mentira. Ele rapaz. veio. Você recebeu hater? Não acredito, rapaz. Muitos! Vamos botar todo mundo no azeite fervente agora. Que é, velho? Isso aí é quiumba. Quiumba não é quiumba não. Ele veio porque eu e ele, a gente sabe por que ele veio. Né? Rapaz, é sério isso? Vamos queimar todo mundo no azeite fervente. Não tem ideia. Não, para. Que falta do que fazer. Vai cuidar da sua vida. Rapaz, o mantra. Esse é um mantra. Outro exercício pra você fazer. Você fez aquele do pensamento, anotou, né? Aproveita que eu tô te dando um cursinho de grátis aqui, tá bom? Cursinho de grátis de autoconhecimento. Você vai fazer aquele lá das 8 às 11 de pensamentos. Segundo exercício que você vai fazer é o mantra. Esse mantra é curador demais. É um dos mantras mais poderosos que tem. O mantra é assim. Cuida da sua vida, que eu cuido da minha vida. Cara, se cada um cuidar só da sua, que já é porque a sua vida é um negócio, rapaz, pensa quantas existências você teve. Vou te dar a dica. Quer saber quantas existências você já teve na vida, no projeto Vida? É só olhar para cada pessoa que você não suporta. Tudo que você vê no outro que você não suporta é vida sua que precisa ser acolhida. Eita. Boa, gostou dessa? Anota aí o nome da galera que você não curte. Não para ficar colocando, né, macumba, mas para você entender o que naquela pessoa você não gosta, que tá falando da tua alma antiga, de coisas suas que você precisa resolver. Quando você começar a fazer isso, ao invés de você criticar o outro, você vai fazer autoanálise. Você vai começar a mudar, fazer autoconhecimento. E o autoconhecimento é a única forma da gente levar vocês para a evolução. A evolução é esse lugar. É para dentro, não é para a Lua, não é para outro planeta, é para dentro. Você não conheceu o oceano ainda e tá querendo ir para os lugares mais distantes, rapaz, mergulha. É esse o nosso projeto. Então, daqui 5 anos, que eu imagino,
né? Imagino porque eu sei. A outra parte eu não posso falar. Mas o que eu imagino é que muitos de vocês que estão me ouvindo agora vão se sentir também acolhidos para fazer isso. Agora, a parte que eu sei que eu não posso falar é aquela que vocês precisam superar. Por que você não pode falar? Primeiro, porque eu não sou oráculo. Segundo, que é problema teu. Se eu sei ou se eu não sei, é problema meu. É isso. Seu porteiro, gratidão eu que pela agradeço sua presença. A oportunidade de vir falar mais uma vez. Adorei. Já convido para a próxima. Pode convidar, né? Vem mesmo. Na próxima vez me dá uma água de 18 anos, fazendo um favor, porque essa água aqui é normal. Tinha que ter trazido uma. Você já tomou água de 18 anos? Não. A próxima vez eu vou trazer pra você tomar. Tá. É muito boa. A próxima eu trago pro senhor. Rapaz, põe na conta, põe na conta. Quem não chora não mama, balança a criança. Rapaz, é isso, olha. Agradecido pela oportunidade de falar aqui. Você é uma moça muito inteligente. Gratidão. Parabéns pelo seu trabalho. Continue trazendo mais pessoas para darem voz a essa espiritualidade, porque as pessoas precisam ouvir várias coisas mesmo para poder ter discernimento do que é bom e do que não é. Não, é só ouvindo. Tem jeito. Você sabe, seu porteiro, aqui eu carrego Mercúrio, planeta Mercúrio, que é o planeta da comunicação dos deuses. Nosso planeta. E não à toa tem aqui o Papo de Maria dando voz a vocês. Tamo junto, pode chamar que nós vem falar que for necessário. Outro dia chama a Dona Maria pra vir falar. Bora! Que ela vem contar as histórias bonitas dela. Que ela faz todo mundo chorar, né? Aí é terrível, ficou de mãe. Salve suas forças. Gratidão, hein? Pela oportunidade de vir aqui falar. Esteja abençoada. Eu não faço não, quem faz a Ave Maria, mas já falei por ela. Um salve para todos vocês e faz o dever que eu pedi para vocês fazer de casa. Vocês vão ver só, já no mínimo você vai se conhecer melhor. Tá bom? Tá bom, eu vou fazer esse exercício aí. Acho que vou ter uma longa página. É isso. Esse é o seu porteira. Tá bem? Sim, imagina. Tem hora que eu fico assim, meu Deus do céu, como que ele tá falando um negócio desse? Dá aquele sentimento de vergonha alheia, né? Aí ele fala pra mim, fica quieto, fica na sua. Fica quietinha. Mas é uma troca muito... É brilhante, porque ele faz essa fala dessa forma irreverente, mas o conteúdo de informação que tem aqui é muito profundo. Muito profundo. E nós temos uma conversa constante, né? É que quando ele está aqui falando com todos, ele tem esse jeito mais irreverente. Comigo ele é muito duro e ele traz ensinamentos profundos. Então vale a pena bater o papo com ele, né? Muito legal. Eu sou suspeita, né? Então... Seja muito bem-vinda para uma próxima vovó, né? Que eu quero conhecer também. Então deixa um recadinho pra gente. Quero agradecer muito pela oportunidade de estar aqui. Tem tanto assunto, né? Que a gente possa voltar e expandir ainda mais esse conhecimento. Nós temos um trabalho intenso aí, seja na apometria sistêmica, com a mesa radiônica. Temos cursos, né? Recentemente aconteceu o curso de formação de operadores da mesa radiônica Acessos. Estamos prevendo a 13ª, olha que número, hein? 13. A 13ª turma de formação do curso de apometria sistêmica. E para você ter informação de todas as nossas atividades, palestras, cursos, tem cursos gratuitos, inclusive, no nosso site, que é o www.andreafrancomano.com.br. Você vai entrar lá, vai se cadastrar, e lá você vai ter um curso de graça que tem 16 horas de curso, né, de módulos lá de graça, gratuito. Aponte para o seu propósito, é muito legal. Tem outros cursos rápidos ali que você pode acessar e ali você fica sabendo das nossas atividades, que são muitas, né? Hoje a gente realmente está presente em mais de 40 países, levando cursos de formação para quem quer se tornar terapeuta ou terapeuta de si mesmo, Sim. né? Que é o que eu falo, a gente precisa se autoconhecer. E em breve a gente vai lançar também na plataforma um trabalho de desenvolvimento espiritual, trazendo esse lugar sem dogma, uma fala mais livre, mais dando espaço para todos mesmo se conhecerem.
Então Legal. entra lá e tem o nosso YouTube, onde o Porteira tem várias participações, são mais de 300 vídeos nossos lá. Também você me acha como Andréa Francomano e me segue lá no Instagram, andrea.francomano, também tem bastante coisa para você acompanhar. Gratidão mais uma vez. Eu que agradeço. Compartilhe esse vídeo, ative o sininho, deixe os comentários, né? Vá lá olhar a página da Andréa, conhecer também o trabalho dela. E até o próximo Papo de Maria. Tchau, tchau!